Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia na próxima hora aqui na Vibe Mundial. Programa de sábado, um programa já da casa, né? Um programa da família Vibe Mundial, sempre com um comunicador, uma comunicadora aqui do meu lado, batendo um super papo com você, ouvinte. Ouvinte está chegando agora também, seja muito bem-vindo, né, Adriana Splendori? Oi, Samira. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui para conversar com vocês. Muito bom. Vamos falar de coisa legal, vamos falar de coisa séria, vamos falar de arte, Sim. Vamos falar de saúde, vamos juntar tudo. Isso mesmo. Não é? Adriana, você é terapeuta. Eu sou terapeuta, fiz 2 pós-graduações em psicanálise e em psicologia transpessoal, que é o que eu atendo hoje, com a psicologia transpessoal, que é considerada a 4ª força da psicologia, ou seja, né, o ramo da psicologia mais moderno, e que inclui a questão da espiritualidade não, como, né, um fator importante nesse ajuste emocional que a gente precisa ter. Demorou, mas chegou, né? Então, ela nasce na década de 60, onde se intensificam, né, as pesquisas em relação à questão de mediunidade e tudo mais, porque até então, Samira, a pessoa que relatasse, né, que estava ouvindo vozes, né, ou que teve uma visualização, uma experiência, aquilo ali era considerado esquizofrenia. A característica da esquizofrenia é o delírio e a alucinação. Só que se a gente pega, por exemplo, o nosso querido Chico Xavier, né? O Chico Xavier ouvia vozes, ele via, né, o Emmanuel, ele via o André Luiz, e ele não era esquizofrênico, ele era um médium. Então, a partir da década de 60, os pesquisadores começam a fazer essa diferenciação. O que é a doença, o que é a mediunidade. E hoje em dia a gente sabe que tem muita gente com essa sensibilidade aflorada e que precisa de orientação para lidar com essa espiritualidade, né? Mas que isso, de maneira nenhuma, é considerado doença. E agora, Samira, recente, né, foi em 2015, essa resolução entrou no DSM-4, que é a Bíblia da Psiquiatria. Então, eles orientam, né, que quando a pessoa vem com uma queixa que a gente chama de emergência espiritual, que isso precisa ser investigado antes de dar um diagnóstico, né, de psicótico, o que quer que seja. Antes de entrar com a tarja preta. Exatamente, né? Antes de medicar e tudo mais, você precisa investigar se realmente essa pessoa não tem uma sensibilidade maior, uma capacidade de incorporação, uma clarividência aberta, por isso que ela está vendo ali, né, vultos, pessoas e tudo mais. E por isso que ela precisa de orientação. Exatamente. Né? E se hoje o profissional da ciência também consegue orientar e encaminhar, sim, por que não? Sim, e é a psicologia transpessoal, né, que abarca essas questões. Que bom! Não é? Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Parece que, né, década de 60, mas demorou para chegar fortemente, né, pra gente esse entendimento. Não tem tanto tempo que levavam as crianças que viam coisas para qualquer lugar. Não, por isso, né? Não é? Então, assim, é uma mudança muito importante, né, Samira, que a gente precisa o tempo todo esclarecer as pessoas. Sim. Né, porque ainda tem um pouco de preconceito em relação a isso. E a gente tem que entender que a mediunidade é uma questão absolutamente normal, que todo mundo tem. Sim. Agora, dentro do teu trabalho de transpessoal, como que é o teu atendimento? Bom, eu atendo, né, as consultas. Qualquer questão que eu tenha relacionada qualquer queixa, a mente, a emoção. Sim, a gente vai estar, né, primeiramente é isso, é essa anamnese para entender quais são as queixas das pessoas, né? Tô com uma ansiedade, tô com uma depressão, enfim. E aí, a partir disso, a gente vai orientando. O bacana da transpessoal é que ela vai incluir, por exemplo, exercícios de visualização ativa, meditação, as mandalas, que eu já estou há 11 anos lá no Instituto de Psiquiatria, aplicando mandala nas enfermarias. Então, esses recursos, Samira, eles são extremamente importantes na hora do atendimento terapêutico. Porque tem horas que a pessoa está
tão cansada, ela está tão dolorida, que ela não consegue falar. Ela não consegue pôr em palavras o que ela está sentindo. Uhum. Então, nessas horas, se a gente quer fazer uma sessão terapêutica só conversando, fica muito pobre, né? Porque a pessoa não consegue colocar em palavras os sentimentos. A hora que a gente oferece, né, um desenho, que é uma coisa lúdica, você vai mexer com cores, aquilo ali não tem nenhum tipo de ameaça, aquilo ali vem à tona. Então, o nosso inconsciente, ele vai representar, através de símbolos, aquele trauma, aquela lembrança negativa. E aí, a partir disso, né, o que é reproduzido ali no desenho, a gente faz essa costura terapêutica. Entendi. Então, ajudando a pessoa a integrar aquilo ali, ressignificar, ou até mesmo chorar, né? Também. Né? Porque uma forma de aliviar é através do choro. Mas num ambiente seguro, preparado, onde a gente não vai ter julgamento, não vai ter crítica. Muito pelo contrário, a gente vai trazer ferramentas para a pessoa superar aquela questão. Que ela não sabe nem o que é. Então, Samira, eu tenho atendido muita gente assim, né? Essa pandemia, ela deixou, assim, marcas profundas na nossa saúde mental. Uhum. Agora, em março, a gente acabou de ter um alerta da Organização Mundial de Saúde pedindo para que o planeta inteiro, tivesse mais ofertas de serviços de saúde mental, especificamente para a depressão. Então, a depressão hoje, ela é a doença número 1 do planeta, é uma doença incapacitante. A gente tem os níveis de depressão, né? Então, uma depressão mais leve, uma depressão moderada e uma depressão severa, que é quando a pessoa já começa a falar em suicídio, que a vida não tem mais sentido, que não tem mais razão para viver. Então, e tudo isso se agravou durante a pandemia. Muito, né? Muito. Já existia. Já existia muito. Já estava muito. Nível de estresse, depressão, as síndromes. Sim. A questão é que parece que o geral não estava olhando com tanta força como vocês, profissionais, Porque estão. Normalmente a depressão ela vai começar com uma perda. Seja uma perda financeira, né, a perda de um emprego, a perda de um ente querido. E quando a gente não consegue elaborar esse luto, a tristeza ela começa a se instalar. A perda da liberdade foi uma das causas? Sem dúvida nenhuma. Né? Para algumas pessoas foi terrível ficar dentro de casa. Uhum. Né? E principalmente, Samira, aquelas pessoas que não têm nenhum trabalho, né, de autoconhecimento. Então, a vida era para fora. Né? Eu vou na academia, eu vou no shopping, eu vou fazer happy hour com as minhas amigas, eu estou no Pilates, eu estou no mundo, eu estou fazendo. Mas eu não me olho. E a hora que veio a pandemia, que tudo fechou e que ela precisou ficar na própria companhia, né? Se entendendo, se enxergando, né? Percebendo o diálogo interno, para muitas pessoas isso foi, né, um problema gigantesco, porque não sabia lidar com ela mesma. Descobriu, né, tava tudo muito coberto, tinha terra em cima. Porque são as distrações, né? A gente precisa de lazer, a gente precisa ir na academia, mas é isso, a distração para que eu não me veja, para que eu não enxergue os meus problemas, as minhas dores. Aí isso está errado. São dores camufladas. Pois é. Então, por pior que seja, gente, é sempre melhor a gente colocar o pé na realidade, mesmo que doa, né, do que a gente ficar nesse mundo de ilusão e fantasia. Tudo isso, se eu não enxergo, eu adoeço? Além da saúde mental, fisicamente? Sem dúvida, são as doenças psicossomáticas. Então, aquela emoção, ela vai aparecer num órgão de choque. E para cada um é de um jeito. Tem gente que é na pele, né, na forma de alergias. Tem outro que é no estômago, vai ter lá uma gastrite, refluxo. Tem outro que é no intestino, o intestino não funciona. Cada um vai de um jeito, né? A pressão sobe. Então, são as doenças psicossomáticas, que não são causadas por vírus, bactérias. São causadas pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente.
Não tem como, né? Dentro do Instituto de Psiquiatria, vocês vêm fazendo muitas atividades, né? Sim. Na pandemia não foi diferente, vocês continuaram Sim. fazendo. E agora vocês estão fazendo uma nova leva de workshops, né? Voltados também à saúde mental. Afinal de contas, a gente está falando de psiquiatria. Exatamente. Né? São workshops que unem a prática integrativa com uma outra modalidade de trabalho? Então, a gente começou pensando justamente no autocuidado, né? Porque o que a gente vê, né? Que dentro dessas queixas de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico, agora o burnout, né, gente? Uma doença moderna que a gente vem fabricando aí com essa vida contemporânea que a gente tem. Então, assim, além do tratamento convencional, além do medicamento, a gente entende que a gente precisa de mais recursos para superar isso, né? Porque tem muita gente que não faz nada, né, Samira? Não toma remédio, não busca um processo terapêutico e está sofrendo cada vez mais. Então, a gente queria oferecer uma técnica de autoconhecimento que abarcasse essas questões. Então, a gente lançou os workshops, né, de autocuidado, incluindo as práticas integrativas. Então, o primeiro já aconteceu, que foi sobre estresse, e agora o próximo é exercitando a criatividade no combate à depressão. Por quê? Porque quando a gente está depressivo, a primeira coisa que a gente nota é esse desânimo geral. A pessoa não tem vontade de absolutamente nada, a pessoa não tem brilho no olho. Então, é aquele vazio existencial que vai crescendo, 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 e a pessoa não sabe o que fazer. Então, a gente precisa incluir técnicas que façam ela se conectar de novo com ela mesma. Quem eu sou, os meus valores, o meu caráter, a minha ética, ela se encontrar com ela mesma. Mesmo quando já está grave? Mesmo quando está grave. Principalmente quande está grave. Ela consegue fazer esse trabalho com orientação de vocês? Então, a gente precisa... Porque, assim, a depressão severa mesmo, Samira, é internação. Né? É internação. É aquela pessoa que não consegue levantar da cama para tomar banho. Quais são os primeiros sinais que a depressão começa a dar? Então, Samira, é uma multifatoriedade, né? Às vezes, o primeiro sintoma é o desânimo, não é tristeza. A pessoa vai ficando tão desanimada, tão desanimada, tão desanimada, que aí sim começa a vir a tristeza. E o que eu tenho acompanhado, né, com os meus pacientes, até mesmo com os amigos, é que esse pós-pandemia parece que está vindo mesmo, é uma desilusão, assim, geral, né? As pessoas perderam, assim, aquela vontade de viver, aquele brilho no olhar, está todo mundo num desencanto, né? Parece que a gente desceu um degrauzinho, né? E é isso que a gente precisa trabalhar melhor. Então, trazer de volta, né, o sentido das coisas, o significado que você dá e o contato com as emoções que ajudam, né, com os bons pensamentos. E por isso... Precisa de estímulo, né? Então, e por isso as práticas integrativas, elas fazem exatamente isso. Quando você fala em exercitar a criatividade no combate à depressão, o que a gente trabalha em criatividade para isso? Então, nesse workshop a gente vai oferecer duas técnicas, a técnica de soul collage e a mandala negra. Soul collage é uma técnica que a gente vai... É uma carta que a gente vai escrevendo para a gente mesmo, através de colagem de imagens. Então, você vai confeccionando aquela imagem com vários elementos e depois você vai conversando com essas imagens e escrevendo uma carta para você mesmo. Então, é um processo muito lindo, Samira, porque é incrível as respostas que aparecem a partir daquilo ali. Então, a gente vai fazer 2 exercícios de soul collage. E no final do dia, a gente vai trabalhar com a mandala negra, que é considerada a mandala de cura. Na minha opinião, é a mandala mais gostosa da gente fazer, né? Porque ela é feita num papel preto. E a gente está trazendo luz para a escuridão. Olha! Então, eu vou trabalhar
os conceitos, né, de tanatologia, da elaboração do luto, das perdas. A gente vai trabalhar tudo isso nessa mandala negra. Porque é isso, Samira, a gente, né, temos muitas perdas. Né? Todo mundo perdeu, né, alguém querido para esse vírus. Né? Todo mundo passou por dificuldades financeiras, dificuldades do afastamento de pessoas queridas. Então, a gente precisa ter uma compreensão maior de tudo isso que aconteceu, trazer um significado para isso. Por isso, essas imagens vão ser analisadas também. Sim, a gente vai estar lá fazendo um trabalho dessa costura terapêutica, né, com os alunos. Onde o nosso objetivo é esse, é trazer um equilíbrio maior, uma compreensão maior do seu estado emocional interno e esse filtro, né, para esses pensamentos negativos, pensamentos que ficam ruminando ali na nossa mente, para uma coisa mais saudável. Eu não vou nem falar alegre, mas uma situação, né, pensamentos que trazem estrutura. A gente precisa ter um contorno aqui à nossa volta. E qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer Porque, na verdade, pode fazer. a gente está aqui falando da depressão, da ansiedade, do estresse, mas isso não quer dizer que a gente, se está se sentindo bem, que possa fazer também. Claro. Porque é uma forma também de análise de como nós realmente estamos interiormente. Por isso, né? Então, a gente, quando estava ali organizando o workshop, a gente quis trabalhar com 2 grupos de pessoas. Então, assim, aquele terapeuta, psicólogo que precisa de um recurso maior para os seus atendimentos. Legal. Então, ele vai fazer esse workshop e ele vai ganhar esse conhecimento. Mas também para aquela pessoa que está se sentindo, né, debilitada, com um sentimento pesado, e principalmente nessa questão do luto, né? Na organização dessa tristeza que vem. Então, a gente pensou nesses 2 grupos para conversar com essas pessoas. Então, é um workshop bem completo, ele vai ter certificação do Instituto de Psiquiatria da USP, e as inscrições estão abertas, gente. As vagas são limitadas, justamente porque a gente vai dar esse feedback, né? Então, a gente vai estar olhando as mandalas, os desenhos, a gente vai estar conversando, então não pode ser uma turma muito grande, e a gente vai passar por tudo isso, né? O que é tristeza, o que é depressão? Começa daí, as pessoas têm dúvida, né? Tristeza, gente, é uma emoção que todo mundo tem, todo mundo fica triste. E é preciso ficar triste, né? Porque mostra que a gente se importa, mostra que a gente está atento com aquilo que está, né, os caminhos que a vida está nos levando. Depressão já é uma doença, por quê? Porque ela engloba outros fatores. Então, é isso, a gente não tem vontade de levantar, a gente não tem sentido para mais nada. Aquilo que te dava prazer antes, não tem mais vontade de fazer. Né? Então, encontrar os amigos, ir naquele restaurante favorito, a pessoa não quer mais nada disso. Tá. São sinais que a gente também tem que ficar atento. Ela sai do mundo para um recolhimento com ela mesma. E nesse momento, a tristeza, ela vai esfregar na cara aquilo que não está bom. Né, aquilo que está faltando. E aí, né, e por isso, então ela tem o contato. Agora, o que fazer com isso? Como transformar isso? Esse é o convite do nosso workshop. Não adianta só eu identificar e não fazer nada. É isso que vai fazer com que essa depressão se instale, se transforme numa depressão crônica e que vai cada vez mais graduando mais alto, né? Vai impossibilitando determinadas coisas. Né? A pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais se relacionar. Tem gente que não consegue mais sair de casa. Tem muitos efeitos colaterais, né? Uma depressão. E por isso que a Organização Mundial de Saúde está chamando a atenção. Porque é uma doença que a pessoa vai ficando disfuncional. Ela não consegue mais funcionar para as coisas mais simples, que é levantar, tomar café, tomar banho, fazer uma atividade qualquer, ler um livro, né, cozinhar, mexer nas plantas, botar um tênis, fazer uma caminhada. Não consegue fazer nada disso. E, Samira, é um tormento mental, né? Porque aqueles pensamentos ficam voltando. É diferente de eu estar com sintomas de burnout, por exemplo, onde há um esforço
mental também, né? Então, é um cansaço fora da realidade, né? Então, é totalmente diferente. O burnout, ele vem dessa exaustão. Então, normalmente ele vai estar relacionado com a questão do trabalho, né? Então, a pessoa, às vezes, né, se sobrecarrega com algumas coisas e aquela pressão, né, de produzir. E a gente tem, né, essa coisa do ritmo, a gente quer para ontem, a gente fala rápido, atropelando as palavras. Então, tudo isso vai sobrecarregando a tal ponto que a questão cognitiva começa a falhar. Entendi. Então, ela não tem mais memória, ela não consegue mais se concentrar, ela entra num piloto automático, onde ela está fazendo, mas ela não está prestando atenção naquilo que ela está fazendo. E isso é muito perigoso. Entendi. Né? Entendi. No caso, quando a gente fala também a criatividade, ela não tem barreiras, né? Ela pode vir em forma de qualquer coisa. Você mesmo deu o exemplo da colagem e da escrita. O fato de eu estimular a minha criatividade, desenhando, fazendo colagem, escrevendo, eu também estou acalmando a minha mente, uma mandala, né, na mandala terapia, eu estou acalmando a minha mente, dúvida. eu não estou só externando as minhas emoções. Então, não só acalmando a mente, como organizando esses pensamentos. Né? Porque a hora que eu estou ali no desenho, a hora que eu estou escolhendo as cores, eu estou fazendo uma ordem mental interna. Para Jung, ele chamava mandala a técnica da atenção plena. Porque é a questão de você ficar extremamente focado naquilo que você está fazendo. Então, você não permite que o pensamento vá para outros lugares. E uma questão muito importante da criatividade, Samira, é que agora, 2019, no Fórum de Davos, numa daquelas mesas redondas para falar, né, sobre o futuro, né, do mundo empresarial e tudo mais, essa mesa redonda ela discutia quais são as habilidades, né, que a gente espera dos profissionais, né? O que as empresas esperam que os profissionais tenham. Então, em primeiro lugar, se falou da capacidade de resolver problemas. E, em segundo lugar, criatividade. Então, o que a empresa espera de uma pessoa? Que tenha jogo de cintura, que tenha aquela curiosidade de olhar, puxa, o que mais eu posso fazer? Então, não é só uma questão da saúde mental. É um desenvolvimento que a gente precisa ter, porque o mundo mudou, gente. Tem uma autora que chama a criatividade de a grande magia. Né? Porque ela tá aí, basta você pegar. Sim, entrar em contato com ela. Exatamente. Às vezes ela não tá tão plena ali, mas porque a gente não tem recursos para exercitar. É isso. Hoje a gente fica o dia inteiro, né, no celular, ou então eu ligo a televisão, ou eu estou num videogame. E quando que eu vou exercitar minha criatividade? A ideia é que é chegar, não é? Ô, Dria, tá quase acabando aqui o primeiro bloco do programa. Quem quiser fazer contato com você, quem quiser conhecer mais deste trabalho, já vamos dar aqui um servicinho. E me diz uma coisa, você está aqui na Vibe Mundial quando e que hora? Toda terça-feira, 5:30 da manhã. Maiores informações, gente, manda um WhatsApp no meu celular. Prefixo 11 9 64 30 9702. Eu vou repetir. 9 64 30 9702. Então é só mandar uma mensagem, que daí eu explico direitinho como é que é para fazer a inscrição, a forma de pagamento, as consultas comigo, né? Eu estou atendendo online, não voltei para o presencial e acho que nem vou voltar, porque essa questão da liberdade geográfica realmente faz muita diferença para a gente, para os pacientes. Então, manda uma mensagem no WhatsApp que a gente conversa. É isso aí. A gente vai para um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando, programa Adriana Esplendor. Programa Adriana Esplendor? Equilíbrios. Programa Equilíbrios aqui na Vibe Mundial, toda terça-feira, 5:30 da manhã.
está em podcast no site vibemundialfm.com.br e você coloca no YouTube. No YouTube. Também é só no procurar YouTube. meu nome, Adriana Splendori, no YouTube, que você encontra lá todos os programas aqui da rádio. Ela tá lá. Anotou o telefone de contato? Eu vou repetir. É código 11 96430 9702. 96430 9702. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Hoje eu estou conversando com a Adriana Splendori do programa Equilíbrios. Quando? Toda terça-feira, 5h30 da manhã. Repete o telefone de contato, tem Sim. gente pedindo. Prefixo 11 96430 9702. É só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp que a gente conversa. Atendimentos online, a Adriana Sim, adotou o online. Sim, todos os dias E- até 7 horas da noite. Exatamente. E nós estamos falando também de workshops, que são práticas integrativas no autocuidado, que está acontecendo no Instituto de Psiquiatria. Adriana Splendori faz parte. Sim. E você está participando de todos Sim. os quatro workshops, Sim, né? eu sou a coordenadora, né, desses workshops e a gente está fazendo um por mês. Então, agora a gente vai ter exercitando a criatividade no combate à depressão, Dia 30. dia 30. Depois, no dia 28/5, a gente vai trabalhar com a mindfulness e as mandalas na redução da ansiedade. Hoje a gente já tem artigos científicos publicados em revistas especializadas comprovando que tanto a mindfulness quanto as mandalas, elas são extremamente eficazes na redução dos sintomas da ansiedade. E o mundo está ansioso, né? Todos nós. Né? Aqui no Brasil, Samira, a gente ganhou o título do país número 1 do planeta em ansiedade. Ai, gente, é sério? Então, se a gente não fizer nada por isso, né, o nosso... Cada vez mais a gente vai ter esses questionamentos, essas demandas. E viver num mundo dominado por ansiosos, a gente vai, né, inverter a balança, muda tudo. Né? Então, precisa tomar cuidado em relação a isso. E depois, no dia 25/6, a gente vai ter uma aula da espiritualidade voltada para a saúde mental. Então, vai ser uma aula com o psiquiatra Frederico Camelo Leão, falando das dimensões espirituais, da intuição, da questão da mediunidade. E na parte da tarde, a psicóloga Maria José Deveza vai estar falando os tipos de mediunidade. Então, a mediunidade de incorporação, a mediunidade de cura, né? Aquelas pessoas que abrem a clarividência, a telecinese, né? O nosso querido Gasparetto aqui, que tinha aquela capacidade de fazer aquelas pinturas mediúnicas maravilhosas. Então, a gente precisa entender que são fenômenos, gente, que todos nós temos. Num grau maior, num grau menor, mas que todos nós temos. Então, a gente precisa integrar isso, né? Então, vai ser esse workshop de 25/6 e eu finalizo o dia aplicando uma mandala voltada para essa questão da espiritualidade. Sempre a mandala, né? Porque é A uma mandala ferramenta... é o teu xodó. É uma ferramenta tão importante, Samira. Primeiro que é isso, ela é lúdica. Então, ela já quebra a barreira, porque a gente está oferecendo lápis de cor, papel, vamos desenhar. Então, qualquer resistência que a pessoa tenha, seja um adolescente, seja um idoso, né? Que vai falar, eu não quero ir para terapia, eu não preciso de terapia. A hora que você oferece uma mandala, você está levando ele para um outro lugar. Você já oferece a mandala riscada, Sim, já o círculo. tá? Né? E ela faz o restante. E aí a gente vai fazer um exercício, né, de visualização, relaxamento, e daí ela produz o desenho. E nesse desenho a gente vai ter a conversa terapêutica depois. O que ela sentiu, o que ela representou, o que aquela cor significa para ela. Então, são muitos dados, né, que enriquecem o processo terapêutico. Uhum. Se a gente estivesse contando só com o verbal, é exatamente o empobrecimento, né? Tem pessoas que não conseguem falar. E isso, gente, foi um trabalho da psiquiatra brasileira, Nise da Silveira, né? Lá na década de 50, dentro de um hospital psiquiátrico, onde, naquela época, os esquizofrênicos, eles tomavam, era banho de água fria, era o eletrochoque. E ela teve uma sensibilidade tão grande que ela falou, não, os meus pacientes eu vou levar para um ateliê terapêutico.
E aí ela percebe que esses pacientes esquizofrênicos, ela só trabalhava com esquizofrênico, quando eles estavam mais organizados, eles naturalmente desenhavam uma mandala. Ela fotografa esses desenhos, manda para Jung, perguntando se isso poderia ser considerado uma mandala. Porque a gente está acostumado com aquela mandala geométrica, né? Aquela coisa toda certinha. E Jung fala, claro, isso pode ser considerado uma mandala. Então, a partir daí, a Nise traz essa questão, né? Que o verbal, para quem está numa doença psiquiátrica severa, não vai dar conta. A pessoa não consegue colocar em palavras aquilo que ela está sentindo. O desenho consegue. Seja porque só vai usar a cor preta, seja porque repetidamente vai aparecer aquele símbolo no desenho, né? Inclusive para crianças, né, gente? Então, hoje a gente já tem, né, o estudo de desenhos de criança. Porque aquela criança que está sofrendo lá um abuso em casa, né, uma agressão física, o jeito dela desenhar já vai ser todo diferente. Né? Então, e você vai ter indicativos do que está acontecendo com ela. Exatamente. Então, a pessoa, né, o facilitador, seja a professora, seja o terapeuta, ele precisa ter esse expertise de fazer essa análise. Opa, o que está acontecendo aqui? Por que só está usando essa cor? Eu tive uma paciente idosa que ela só usava o azul claro. Só usava o lápis azul claro. E teve uma vez até que eu tirei todos os lápis azul claro, deixei só um lá no cantinho e coloquei todas as outras cores. Ela olhou e foi buscar o lápis azul claro. Porque o azul tinha uma questão lá, né? E aí foi a partir da cor que a gente abriu espaço para que ela contasse o que tinha acontecido com ela lá atrás. Todos esses dados, as cores, as formas, símbolos, são aleatórias. O traço, tudo isso pode ser analisado. E tudo isso vem do meu inconsciente. Sim. Eu escolho, eu estou olhando, de repente eu penso no azul royal, mas eu vou lá no azul claro. E é muito engraçado, Samira, porque as pessoas falam assim, olha, eu queria desenhar uma flor, mas no meio do caminho a flor se transformou numa borboleta. E o meu desenho, olha aqui, ó, não é mais uma flor, é uma borboleta. Tem Por um quê? significado. Porque o ego queria a flor, mas na hora do desenho, o inconsciente veio acrescentar. O inconsciente é muito maior do que o ego, é muito mais sábio. É onde a gente reprime, recalca, né, as nossas sombras, aquilo que a gente não queria ter visto. A gente racionaliza demais. Muito, Samira, muito. Né? E a gente quer uma representação. Faz de conta que está tudo bem. Faz de conta que está tudo bem. E eu estou no mundo, eu estou fazendo, eu estou pagando conta, eu fui no supermercado. Nesse faz de conta que está tudo bem. E ao mesmo tempo que a gente consegue checar num trabalho desse a questões mais profundas, como de abuso, não importa outras situações, um trauma de infância muito profundo. A gente consegue também, por exemplo, em nível de ansiedade, trazer, por exemplo, se aquela ansiedade ela é recente, se ela é ansiedade porque entrou num processo de problema de dinheiro, por exemplo. Então, tudo ali, uma coisa mais recente. Tudo ali precisa ser analisado. Né? A forma como a pessoa se comporta na hora do desenho. Né? Se ela está concentrada, se ela não está concentrada, se ela fez qualquer risco. Tá nervosa. Né? Fiz um risco ali, acabei. Se eu estou usando só um cantinho do papel, se eu estou preenchendo tudo, se eu saio para fora do círculo, tudo isso são elementos importantes. Né? E ela vai contar o que ela está representando ali. Então, ela vai falar, né, se isso é uma coisa recente, se trouxe uma lembrança de 10 anos atrás. Ela vai estar dando esses significados. E ela também vai conseguir fazer a leitura do que ela colocou na mandala. Sim, sem dúvida. Que ela vai lembrar de coisas. E isso é muito importante. Eu tive uma paciente lá na psiquiatria, internada na enfermaria de compulsão alimentar. Na primeira semana da internação, ela não queria falar com ninguém, não falou com o psicólogo, não falou com o psiquiatra, não participou de nenhuma atividade, e a gente conseguiu que ela fosse fazer a mandala. E ela muito brava, nervosa, não quero participar, não quero fazer nada. Mas aí, na hora do desenho, ela desenha a mãe dela.
E quando ela desenha a mãe, ela começa a chorar, dizendo que a mãe, com 4 anos de idade, a mãe levou ela para morar com a avó, porque ficou com ciúmes do relacionamento dela com o pai. E aí foi tão maravilhoso, Samira, porque a hora que eu levo esse desenho para reunião clínica, né, e aí os psiquiatras estão falando, né, olha, essa paciente é muito difícil, ela não conversou com ninguém, a gente ainda não tem nenhum dado dela. E aí eu levei minha Mandalinha, olha, comigo ela falou, e contou a história da mãe, e chorou. E aí o doutor Taki Anastasiades, né, que é o diretor da enfermaria, ele falou, bom, se o problema é a mãe, nós vamos internar a mãe também. Ah, se fosse assim, né? Porque é isso, né? Como a gente está oferecendo um recurso que não oferece, né, nenhum tipo, né, de constrangimento, né, de barreiras, dela ficar inibida de falar, ela se expôs. E expôs exatamente a ferida sagrada, que era o relacionamento que ela tinha com a mãe, essa questão da rejeição, né, da mãe não estar presente, de nunca ter falado eu te amo. Ou seja, a gente chegou com um desenho, a gente já colocou o dedo na ferida, né? Então, é uma ferida gigante, sim, né? Sim, que até então ela não tinha conseguido verbalizar. Então, é um recurso terapêutico muito eficaz, né, para ser usado com qualquer população. Eu sempre falo aqui no meu programa, depois que você teve resultado com pacientes internados em graus severos, você consegue atingir qualquer outra pessoa. Com certeza. Porque se faz efeito aqui, é claro que vai fazer efeito com o outro. Esse paciente severo, ele só precisa de um acolhimento. Ele precisa de uma ferramenta onde ele possa expor o que ele está sentindo, que ele nem sabe direito o que ele está sentindo. É maior que isso, né, Samira? Porque o paciente severo é isso. Ele vai estar internado, ele vai estar tomando medicamento, ele vai estar sendo acompanhado 24 horas. Essa questão da ideação suicida precisa ser conversado. Então, é mais do que esse acolhimento. Mas o caminho para a cura é que ele se conecte com ele mesmo. Porque ele vai melhorando. Sim. A partir do momento que eu me olho, que eu me respeito, né, que eu começo a perceber o que é ruim, os pensamentos ruins, os pensamentos saudáveis, né, a minha criatividade, aquilo que traz um empoderamento, eu estou caminhando para a organização psíquica. E o Mindfulness, que é o tema do mês de maio, o Mindfulness é meditação. A meditação Mindfulness, ela está sendo trabalhada, gente, no mundo todo. E a Kátia Stubing, que vai dar esse workshop junto comigo, a Kátia, ela tem uma experiência muito grande, ela fez o mestrado dela em Mindfulness, ela participa de congressos internacionais, ela acabou de chegar de um congresso na Inglaterra, gente, onde o protocolo de atendimento de ansiedade é Mindfulness. Então, a hora que você tem o diagnóstico ansiedade, a primeira coisa que o médico pede para você fazer é meditação Mindfulness. Olha isso. Só a meditação não está funcionando? Então, agora a gente vai para terapia. Terapia e meditação não está funcionando? Medicamento. Nada disso funcionou? Internação. Né? Mas a prática integrativa, hoje, ela está presente nos principais hospitais, ela está presente... A gente tem... Eles chamam de laboratório, mas a gente já tem laboratório nas universidades de Oxford, em Harvard, e principalmente falando de mindfulness, de meditação, porque o que se provou com as pesquisas de neuroimagem é que a mindfulness ela vai exercitar uma área cerebral que nem o remédio chega. Então, a gente já tem estudos, gente, que o amor é a emoção, né, é o sentimento mais sofisticado para o ser humano. E por isso que você entende o mundo maluco que a gente está vivendo. Porque tem um monte de gente que não sabe amar. Então, o amor é uma emoção muito sofisticada que deveria ser o objetivo da nossa vida. Né? Estou aprendendo a amar, me amar, né? O amor próprio, né? A compaixão pelos outros, esse sentido de comunidade. Só que, de verdade, isso se perdeu, né? Quem que quer isso no mundo de hoje? Ninguém. Né? Tá de ponta cabeça. Tá de ponta cabeça. Né? E
Os remédios psiquiátricos, eles não atingem essa área do cérebro. O amor atinge. O amor atinge. O amor atinge. O mindfulness, ele é diferente da meditação tradicional? Sim, porque ele vai trabalhar... Primeiro que ele não tem nenhuma questão religiosa, né? Porque até então, para você fazer meditação, tinha que ir lá no Zen budismo, né? Na Brahma Kumaris, enfim, né? Uma meditação relacionada a uma linhagem religiosa. E o mindfulness corta isso. E ele traz toda a questão para a atenção plena, a atenção no aqui e agora. Então, a gente pode fazer a meditação mindfulness de olho aberto, caminhando, né? Não preciso sentar, né? Posição de lótus, de olho fechado. Não, é um estado de consciência que a gente começa a desenvolver. E que é isso que a gente quer, gente. A gente precisa, né, trabalhar a inteligência emocional. A gente precisa ter organizadores da nossa psique. Porque o grande perigo, estava até comentando com a Samira aqui no intervalo, o grande perigo, gente, é que a sociedade seja dominada por pessoas doentes. Se a depressão é a doença número 1 do planeta hoje, vocês já imaginaram a gente viver numa sociedade onde a grande maioria são deprimidos? Nada vai funcionar direito. Você ser atendido por um médico deprimido, você ter aula com um professor deprimido, você ir num restaurante onde a pessoa que está preparando a tua comida está deprimida. Muda completamente, né, o estilo de vida, né, a forma de caminhar. Acaba a humanidade. Pois é. Né? Não é? É. A engrenagem está fora. Enferruja. Tá enferrujando. E quando a gente vê alguma coisa que está enferrujando, o que a gente faz? A gente lixa, passa lá o WD, a gente cuida daquilo ali. Só que o problema, e principalmente aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito do cuidar da saúde mental. A gente acha que é chuva de verão, espera um pouquinho que passa. Mas não vai passar, gente. Sozinho não vai sair de uma depressão. Não é assim, né? Precisa de organização, precisa de orientação. Até para você colocar esse filtro nos pensamentos. Os pensamentos que me ajudam, os pensamentos que me atrapalham, o momento que eu estou sendo severa demais comigo mesmo, exigindo um perfeccionismo que nesse planeta não existe. Então, a pessoa precisa se dar conta disso. Eu estou idealizando, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente, o casamento dela, né, é um casamento bom, mas ela estava numa idealização, quero me separar, e a hora que a gente parou para conversar sobre isso, ela se deu conta que não, que o casamento dela era muito bom, mas ela estava imaginando o casamento ideal, o marido ideal, e isso não existe, né, gente? Existe o possível, existe o que dá para fazer. E dentro do que dá para fazer, ela percebeu isso, que ela podia confiar no marido, que eles tinham um grau de intimidade enorme, que eles eram parceiros em muitas coisas. Só por isso já é uma estrutura. Já resolveu o problema do casal. Né? Então, ela estava caminhando para uma separação onde provavelmente depois ela ia se arrepender muito. É verdade. Porque ela ia enxergar que, nossa, meu casamento era bom, né? Não tem traição, não tem questões, né, que machucam profundamente. Mas a impulsividade também é parte disso? Porque eu fico idealizando a vida, né? Eu fico imaginando a vida que eu quero, como eu quero ser, como o meu relacionamento tem que ser, como o meu trabalho tem que acontecer. E nessa idealização, gente, é sempre para mais, né? A gente imagina um mundo de cristal, né? Eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen. A gente nunca imagina para menos, né? Então, é muito difícil confrontar com a realidade. A gente está no mundo de sonhos e a hora que eu preciso lidar, né, com os problemas do aqui e agora, eu não tenho estrutura, eu não tenho recurso psicológico porque eu nunca me trabalhei. Então, são essas pessoas imaturas, Samira. Uhum. E hoje a gente está vendo muito isso. Pessoas inteligentíssimas, mas que têm um emocional de uma criança de 8 anos. Porque fica emburrada, né, fecha a cara... Fico, né? Te dou o gelo, fico um mês sem falar com você. E não é assim. E adultos. Empresas,
né? Dentro das empresas. Dentro das empresas. A gente tem aí CEOs de empresa, né? Líderes aí de equipes que funcionam dessa forma. Não resolve na hora, né? Nada, não conversa, não tem o diálogo, né? E ameaça. Então, todo mundo que trabalha ali trabalha com medo. Né? Um dos fatores da questão do burnout também. Né? Se esse ambiente é um ambiente insalubre, por mais que você seja um excelente profissional, você vai sofrer muito naquele lugar. Trocou, você vai fazer a mesma coisa que você faz em outra empresa, muda tudo. Com certeza muda tudo. É o que porque a as gente pessoas chama. são outras também. E a inteligência emocional, como lidar com as dificuldades, como chamar a atenção, porque tem que chamar a atenção, mas como fazer isso? Não é gritando, né, Samira? Não, isso não resolve nada. Não né? é? Não. Então, Um bom diálogo sempre é o melhor caminho. a gente precisa, assim como a gente está evoluindo na tecnologia, a gente tem que evoluir nos sentimentos e nas emoções. A gente precisa estar preparado para esse novo mundo. E saber também organizar esses sentimentos e emoções, né, Adriana? Não é de Porque qualquer eu acho jeito. que a maior questão é que às vezes a gente sente uma coisa agora, quer reagir, aí fica embirrado, como você disse, né? Tô emburrado, não quero resolver. E aquilo fica preso dentro de você. Recalcado. Não né? é? Aí fica na garganta porque você não falou, fica no peito porque te deu angústia. E aí, são palavras de Freud, né? Tudo aquilo que a gente reprime, que a gente recalca, vai ter um momento que aquilo vai vir com a força de um vulcão. Então, a gente vai estourar, normalmente, no lugar errado, com a pessoa errada. E a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. Né? As pessoas brigando na fila do supermercado, gritando na padaria. Sim, a gente tem que reclamar, né? Se eu não estou sendo bem atendida, se o preço, né, que eu fui passar está errado. Claro que a gente tem que reclamar, mas tem uma metodologia para isso. Não é perdendo a estribeira, que é o que a gente está vendo acontecer. Briga de trânsito em tudo quanto é lugar. Antes a gente resolvia, de repente descontava em quem estava na casa da gente. E agora é em qualquer lugar. Eu estava com os meus primos e eles contando que no carnaval eles pegavam aquelas bisnagas de água e molhavam as pessoas que passavam na rua. Isso era muito comum antigamente no carnaval. Se você molhar uma pessoa hoje com uma bisnaga de água, gente, imagina o que não acontece. Né? No mínimo é um tapa na cara, para não falar coisa pior, não é? Então é isso, as pessoas perderam esse bom humor, né? Esse jogo de cintura, esse olhar, né, para a vida de um olhar mais manso, olhando a beleza das coisas. E é isso que a gente precisa trazer de volta. O contato com a natureza ajuda muito a resgatar Sem isso, dúvida, né? porque Você falou de primos, tal, a gente traz isso na memória. Porque a bioenergética, né? Aí a gente entra no campo da bioenergética, né, Samira? Então, a gente tem, né, um ectoplasma aqui à nossa volta e a gente está fazendo uma troca desse ectoplasma com o ambiente, com a pessoa que está aqui do nosso lado. Se a vibração é parecida com a nossa, é gostoso, é tranquilo, a gente se sente muito bem. Se a energia é diferente, não estou nem falando se é boa ou ruim, é diferente, a gente já sente aquilo ali na mesma hora. Uhum. E hoje já tem estudos de epigenética, já tem aparelhos mensurando que a pessoa que consegue abastecer energia vital são as pessoas que vão ter uma vida mais longa. As pessoas que não têm energia vital, né, que não faz essa limpeza desse ectoplasma, são as pessoas que vão ficar doentes mais rápido. E na natureza, né, quando a gente está lá de frente para o mar, né, colocando o pé na grama, embaixo de uma árvore, é nesse momento que a gente faz essa troca de ectoplasma muito mais rápido. Trancado em casa não vai fazer. Não só não vai fazer, como não vai tomar sol, o nível de vitamina D vai baixar, sistema imunológico não funciona. Ou seja, gente, é endêmico, né? A gente precisa entender que é corpo, emoção e energia. É isso. Tudo vai piorando. Então, e por isso a beleza das práticas integrativas. Porque as integrativas, elas vão falar da questão dos chakras, técnicas de limpeza vibracional, captação energética, né? A gente vai trabalhar eu não com tudo consigo ir para debaixo de uma árvore, mas eu busco outros elementos para poder Hoje resgatar. já tem o aparelho ressonância funcional,
que mensura a quantidade de energia vital que a pessoa consegue estocar, abastecer. Então, quanto mais energia vital eu tenho, né, melhor, mais qualidade de vida eu vou ter. Logo, logo a gente está concorrendo. Quanto que você tem de energia vital? Não é? Eu tô contando, você tá contando. Eu conversei com a Adriana Splendori do programa Equilíbrios, tá organizando esse workshop de práticas integrativas no autocuidado no Instituto de Psiquiatria, bem interessante. Está aí disponível para consulta com vocês. E é importante falar que os workshops, gente, eles são online. Então, mesmo para você que está ouvindo a rádio fora lugar de São Paulo, aliás, esse último workshop eu tive uma aluna em Portugal e uma aluna que estava na França. Olha que legal, todo mundo se unindo. Sim, o online permite isso. Exatamente. Né? Uma mensagem rapidinha, Adriana. Que as pessoas, né, tenham um olhar para a saúde mental, né? Então, esses momentos de parada, onde você pergunta para você mesmo como eu estou e se avalie de uma maneira muito sincera. Porque se você não está bem, gente, olha aqui, né? Tem recursos, tem como a gente está melhorando isso. Então, não espere. Né? Não é para não fazer nada. Exatamente ao contrário. A gente precisa atitudes. É isso. Obrigada, Adriana. Obrigada, Samira. Sucesso, viu? Sucesso nessa empreitada bem legal e no teu trabalho num todo. Obrigada, querida. Mundial, e você vai ficando por aqui, repetindo o telefone da Adriana, é 964309702. 964309702 e procura, né, a Adriana Splendori, com S mudo, Splendori nas redes sociais. Isso mesmo, tá? Instagram, LinkedIn, tá tudo lá. E o canal do YouTube. Tudo indo. Tudo indo. Mundial, e você vai ficando por aqui, eu volto daqui a pouquinho, a partir das 10, tem Jornal da Boa Notícia. Até lá.